O telefone vibrou novamente sobre a mesa de mármore. Natalie observou o ecrã brilhar suavemente no quarto escuro e sentiu algo dentro dela finalmente desistir. Desta vez, ela não o pegou. Ela já sabia o que ouviria se atendesse, e sabia que ele não responderia. No fim do corredor, o apartamento estava silencioso. Silencioso demais para um lugar tão grande. Silencioso demais para um casamento que ainda existia no papel. O seu peito estava apertado. Ainda não era uma dor aguda. Era apenas algo errado. Uma pressão pesada que estava ali desde a tarde, crescendo lenta e pacientemente. Natalie pressionou a palma da mão contra o peito e inspirou pelo nariz, como lhe ensinaram anos atrás, quando ele ainda percebia quando ela estava com medo. O telefone parou de vibrar. Uma mensagem apareceu. Pare de ligar. Estou ocupado. Não era necessário nenhum nome. Nenhuma explicação se seguiu. Natalie ficou a olhar para as palavras até elas ficarem desfocadas. Ocupado. Essa palavra a tinha substituído tão eficientemente na vida dele que ela quase a admirava. Ele estava ocupado com reuniões, ocupado com negócios, ocupado com jantares para os quais ela já não era convidada. Ocupado com pessoas que não precisavam dele da mesma forma que ela. Ela pousou cuidadosamente o telefone, como se ele pudesse partir-se se ela não fosse delicada. Está bem, sussurrou ela para a sala vazia. A tontura atingiu-a quando se levantou. A sala inclinou-se e as paredes balançaram ligeiramente. Então ela agarrou a borda da cômoda para se equilibrar. O seu coração batia irregularmente agora. Não estava mais apenas pesado, mas batia tão rápido que a assustava. Ela pensou em ligar novamente. O seu polegar pairou sobre o nome dele. Então ela lembrou-se da mensagem dele. Pare de ligar. A humilhação queimava mais do que o medo. Ela não iria implorar mais. Não esta noite. Nunca mais. Natalie pegou no casaco e nas chaves, movendo-se no piloto automático. Ar fresco. Ela só precisava sair. O médico a tinha avisado semanas atrás que o estresse estava a piorar tudo e que ela precisava de descanso e apoio. Ela acenou com a cabeça, sorriu e disse que daria um jeito. Ela sempre dava um jeito. Lá fora, as luzes da cidade eram muito brilhantes e o barulho muito alto. Cada passo na calçada parecia mais pesado que o anterior. A sua respiração estava superficial e irregular agora. Ela diminuiu o passo, depois parou completamente, apoiando-se com uma mão numa parede fria de tijolos. Isso não é nada, disse a si mesma. Você está a ser dramática. O mundo estava a escurecer nas bordas de qualquer maneira. Quando acordou, o teto acima dela era desconhecido. Era muito branco e havia um som constante e implacável de bips. Natalie piscou lentamente. Sua boca estava seca e seu corpo parecia pesar o dobro do normal. Uma dor aguda surgiu em seu peito quando ela tentou se mover, e ela suspirou baixinho. Calma, disse uma voz calma. Não se mexa ainda. Ela virou a cabeça com esforço. Uma enfermeira estava ao lado da cama, ajustando algo em um monitor. Onde? A voz de Natalie mal funcionava. Desmaiou lá fora, disse a enfermeira gentilmente. Alguém chamou uma ambulância. Está no hospital. Hospital? A palavra ecoou desagradavelmente na sua cabeça. Natalie engoliu em seco. O meu marido, disse automaticamente. Preciso de ligar ao meu marido. A enfermeira hesitou por um momento a mais. Qual é o nome dele? Natalie disse-lhe. Claro que disse, todos sabiam. O poder tinha uma maneira de se tornar reconhecível. A enfermeira acenou com a cabeça e saiu. Natalie olhou para o teto novamente, seu coração batendo forte por um motivo totalmente diferente agora. Ela imaginou ele atendendo a ligação. Imaginou a irritação em sua voz se transformando em confusão. Então, imaginou a borda afiada do controle que ele usava como uma armadura. Mas os minutos se passaram. Não havia passos nem voz familiar. Em vez disso, o médico apareceu. Senhora Lauren, disse ele, folheando o prontuário dela. Teve um episódio cardíaco desencadeado por exaustão e estresse agudo. Tem sorte por ter acontecido num local onde alguém pôde ajudar. Sorte. Natalie fechou os olhos. Conseguiu falar com o meu marido? A expressão do médico suavizou-se. Falei pessoalmente com ele. Os olhos dela abriram-se rapidamente. Falou? Sim, respondeu ele. Ele não respondeu à primeira. Algo frio instalou-se no estômago dela, mas depois ele ligou de volta. O médico continuou. Ele está a caminho. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Adrian Lauren olhava para o seu telemóvel como se ele o tivesse traído.
A voz do médico ainda ressoava nos seus ouvidos, calma e devastadora ao mesmo tempo. A sua esposa desmaiou. Ela está estável, mas você precisa vir imediatamente. Por um momento, Adrian não entendeu. Esposa, hospital, desmaio. Não fazia sentido. Natalie era cuidadosa e tranquila. Ela não causava cenas, só interrompia a vida dele quando era absolutamente necessário. Ele pensou nas chamadas anteriores dela. Tinha silenciado as notificações perdidas sem as ouvir. Tinha enviado uma mensagem irritado, sem sequer olhar para o ecrã. Para de ligar. O peito apertou-lhe dolorosamente enquanto pegava no casaco e nas chaves e saía do restaurante sem dar explicações. A mulher sentada à sua frente, a meio de uma frase e a meio de um sorriso, ficou em silêncio, com uma expressão de confusão no rosto. Adrienne não olhou para trás. A viagem foi um borrão de semáforos vermelhos e dentes cerrados. Repetiu mentalmente todas as chamadas ignoradas. Cada uma soava mais alta do que a anterior. Natalie não era dramática. Ela não era carente. Se ela ligou tantas vezes, algo devia estar errado. Quando chegou ao hospital, ele estava consumido pela culpa. Encontrou o quarto dela facilmente. Natalie estava pálida contra os lençóis brancos, com um soro no braço e monitores a monitorizar silenciosamente um corpo que finalmente se forçou a ser notado. Ela parecia menor do que ele se lembrava, frágil de uma forma que fez algo se partir dentro dele. Adrienne parou logo à entrada. Pela primeira vez em anos, ele não sabia o que dizer. Natalie virou a cabeça lentamente, sentindo a sua presença antes de o ver. Os seus olhos encontraram-se. Ela não parecia zangada, parecia cansada. Não atestaste, disse ela baixinho. As palavras tiveram mais impacto do que qualquer acusação poderia ter. Adrienne aproximou-se. A sua voz estava trêmula. Eu não sabia. Eu sei, interrompeu Natalie suavemente. Esse é o problema. O silêncio encheu a sala, denso e pesado. As máquinas continuavam a emitir os seus bipes constantes, indiferentes à forma como o mundo dele tinha sido virado de cabeça para baixo. Natalie desviou o olhar, fixando-o na janela. O médico chegou antes de mim, disse ela. Acho que a minha voz já não tem o mesmo impacto que tinha antes. Adrian engoliu em seco, finalmente compreendendo o significado completo do que tinha feito. Poder, controlo, influência. Nada disso importava quando a chamada que ele ignorara era a que quase lhe custara tudo. Adrienne não se sentou imediatamente. Ficou de pé ao lado da cama do hospital, com as mãos cerradas ao lado do corpo, olhando para Natalie como se ela pudesse desaparecer se ele desviasse o olhar por um segundo que fosse. O bip constante do monitor parecia mais alto do que deveria. Cada bip era um lembrete de que algo dentro dela tinha falhado enquanto ele tinha optado por não ouvir. Natalie mantinha os olhos fixos na janela. A cidade lá fora parecia distante e irreal. Parecia pertencer a outra versão dela. Uma que não estava sozinha numa cama de hospital, a pensar quantas vezes tinha sido silenciosamente rejeitada antes que o seu corpo finalmente desistisse. Deves descansar, disse Adrienne finalmente, com voz baixa. Ela soltou um suspiro lento. É o que eles continuam a dizer-me. Ele deu um passo à frente. O médico disse que era o estresse. Eu sei o que o médico disse, respondeu Natalie, sem se virar para ele. A sua voz não era aguda. Mas isso de alguma forma piorou as coisas. Ele explicou tudo muito claramente. Mais do que tu alguma vez fizeste, Adrienne estremeceu. Ele puxou uma cadeira para mais perto e sentou-se com cuidado, como se qualquer movimento repentino pudesse quebrar algo frágil entre eles. Não achei que fosse grave, disse ele. Tu não disseste que era uma emergência. Natalie fechou os olhos brevemente. Não sabia que precisava da palavra certa para ser ouvida. O silêncio prolongou-se pesado e sufocante. Adrienne passou a mão pelo rosto dele. Pela primeira vez em anos, ele parecia exausto, em vez de controlado. Eu estava numa reunião, disse ele, depois parou. A desculpa soou vazia, até aos seus próprios ouvidos. Não, isso não é verdade. Eu estava a jantar e decidi não atender. Natalie finalmente virou a cabeça para encontrar o olhar dele. Não havia triunfo nos seus olhos. Nenhuma satisfação em ouvi-lo admitir. Apenas uma confirmação silenciosa. Obrigada por dizer isso, disse ela suavemente. Isso doeu mais do que a raiva jamais poderia. Uma enfermeira entrou para verificar os sinais vitais de Natalie, interrompendo o momento. Adrienne levantou-se imediatamente
e recuou para observar outra pessoa cuidar do que ele mesmo deveria ter percebido. Ela precisará passar a noite aqui, disse a enfermeira gentilmente. Possivelmente mais tempo. Estamos a monitorizar o coração dela. Adrienne acenou com a cabeça. Eu fico, disse Natalie sem hesitar. Não precisas de ficar. Eu quero ficar, respondeu ele. Ela observou-o por um longo momento. Então fica, disse ela, mas não fales a menos que estejas pronto para ouvir. Ele acenou com a cabeça, aceitando a condição sem discutir. As horas passaram lentamente. Natalie dormia e acordava. Cada vez que acordava, Adrian ainda estava lá. Às vezes, ele ficava a olhar para o telemóvel sem realmente o ver. Às vezes, ficava a observá-la como se tivesse medo que ela parasse de respirar no momento em que desviasse o olhar. Algum tempo depois da meia-noite, Natalie acordou completamente. Os seus pensamentos eram altos demais para ignorar. Disseste-me para parar de ligar, disse ela baixinho. Adrian ergueu a cabeça rapidamente. Eu sei. Não, continuou ela. Acho que não sabes. Não me disseste apenas para parar de ligar. Disseste-me que eu não era importante o suficiente para interromper a tua vida. A garganta dele apertou-se. Não foi isso que eu quis dizer. Foi o que disseste, respondeu ela. E o que disseste foi importante. Adrienne levantou-se e caminhou até a janela, pressionando a palma da mão contra o vidro. Não percebi o quanto me afastei de ti. Natalie riu baixinho, mas não de forma humorística. Não deixaste isso acontecer. Tu escolheste isso. Aquela palavra pairou pesadamente entre eles. Adrienne voltou-se para ela. Quando é que começaste a sentir isso? Ela hesitou, depois respondeu honestamente. Há muito tempo. Só não achei que acabaria assim. Tu engasgaste. Devias ter me contado. Eu disse, respondeu ela. Só que não alto o suficiente para que tu ouvisses. As palavras dela tiraram-me a última defesa que me restava. O médico voltou no início da manhã seguinte com os resultados dos exames. O estado de Natalie era estável, mas grave o suficiente para exigir mudanças. Repouso, redução do estresse, medicação e cuidados de acompanhamento eram necessários. Adrienne ouviu atentamente, fazendo perguntas e tomando notas. Pela primeira vez, ele não olhou para o telemóvel. Depois que o médico saiu, Natalie observou-o em silêncio. Não precisa mudar da noite para o dia, disse ela. Não estou a pedir isso. Não quero mais ser a mesma pessoa, respondeu Adrienne. Não se essa pessoa quase me perdeu. Ela não respondeu. Mais tarde, naquela manhã, Camille, irmã de Natalie, chegou. Ao ver Natalie ligada aos monitores, a sua expressão endureceu. Ela virou-se imediatamente para Adrienne. Ignoraste-a, disse Camille. Não foi? Adrienne não negou. Sim. Camille olhou para Adrienne, depois para Natalie. Estás bem com ele aqui? Natalie considerou a pergunta cuidadosamente. Por enquanto. Camille acenou com a cabeça. Então vou confiar em ti, mas não confundas isso com perdão. Adrienne encontrou o seu olhar. Não ousaria. Quando Camille saiu, Natalie sentiu-se emocionalmente esgotada. Não sei o que vai acontecer a seguir, admitiu. Nem sei o que quero de ti. Adrienne sentou-se novamente com uma postura aberta e despreocupada. Então ainda não decidimos nada. Vamos apenas concentrar-nos em você melhorar. E depois disso, disse ele calmamente, você me diz o que precisa e eu vou ouvir, mesmo que isso me custe caro. Natalie procurou em seu rosto sinais de manipulação ou controle. Não encontrou nenhum. Isso a assustou mais do que a indiferença dele no passado. A luz da tarde penetrava na sala, suave e pálida. Natalie estendeu a mão para o botão de chamada quando se sentiu cansada novamente. Adrienne percebeu imediatamente e levantou-se. Vou chamar a enfermeira, disse ele. Ela impediu-o gentilmente. Sente-se, não preciso de ser curada agora. Ele sentou-se. Pela primeira vez em muito tempo, Natalie não se sentiu invisível. Ela não estava curada, não estava pronta para perdoar. Mas algo tinha mudado. O silêncio entre eles já não era vazio. Era a espera. A manhã chegou suavemente, filtrando-se pelas finas cortinas do hospital, acompanhada pelo zumbido baixo da atividade no corredor. Natalie acordou lentamente com o corpo pesado, mas a mente mais clara do que em semanas. A pressão forte no peito tinha diminuído, substituída por uma dor surda e um cansaço que o sono não conseguia curar. Adrienne ainda estava lá. Ele estava sentado na mesma cadeira, com o casaco pendurado nas costas e a gravata afrouxada. Os seus olhos estavam fixos no rosto dela,
como se estivesse à espera de sinais de movimento. Quando ela se mexeu, ele endireitou-se imediatamente. "Estás acordada?" disse ele. "Acho que sim", respondeu ela. A sua voz soou mais forte do que ela esperava. Um alívio passou pelo rosto dele, breve e sem defesas. Ele levantou-se e depois hesitou, claramente sem saber se deveria aproximar-se. Natalie percebeu que essa consciência fez algo dentro dela amolecer ligeiramente. A enfermeira entrou logo depois com o pequeno almoço. Natalie mal tocou nele. Adrienne não comentou. Ele simplesmente ajustou a mesa e deixou-a fazer o que podia. Quando a enfermeira saiu, o silêncio que voltou era diferente do anterior, menos agudo e mais pensativo. "Lembrei-me de algo ontem à noite", disse Natalie de repente. Adrienne olhou para cima. "O quê?" "A primeira vez que parei de ligar para ti", disse ela. "Anos atrás, tu estavas noutra cidade. Eu estava doente. Não assim, apenas doente o suficiente para te querer. Tu também não respondeste naquela altura." O queixo dele ficou tenso. "Por que não me contaste?" Ela deu um sorriso cansado. "Eu contei, mais tarde. Disseste que não te lembravas." Adrienne fechou os olhos por um instante. O peso dos padrões, em vez dos momentos, assentou pesadamente sobre ele. "Construí a minha vida em torno da urgência", disse ele baixinho. "Negócios, ameaças, crises. Em algum momento, decidi que tudo o que era tranquilo não era importante." Natalie observou. "Eu estava tranquila porque confiava em ti." As palavras caíram suavemente, mas de forma devastadora. O médico voltou à meio da manhã com um cardiologista. Mais explicações, mais cuidados. Desta vez, Natalie ouviu com atenção, em vez de apenas acenar com a cabeça. Ela fez perguntas. Adrienne ouviu, caneta na mão, anotando tudo como se fosse importante. E agora era. Mudanças significativas no estilo de vida eram necessárias. O cardiologista disse: "Apoio, redução do estresse, consistência." Natalie olhou para Adrienne. "Essa parte pode ser difícil", disse ela. Adrienne não desviou o olhar. "Então vou adaptar-me", disse ela. Quando os médicos saíram, Natalie recostou-se nas almofadas, sentindo-se subitamente muito cansada novamente. Adrienne percebeu imediatamente. "Quer que eu vá embora?" perguntou ele. "Não", disse ela. "Só não desapareça." "Não vou", prometeu ele. À tarde, Natalie recebeu alta para sair no dia seguinte, desde que a sua condição permanecesse estável. A ideia de ir para casa encheu-a de uma mistura complicada de alívio e medo. A casa não parecia segura, nem física nem emocionalmente. "Não quero voltar para a cobertura", disse ela mais tarde, observando Adrienne com atenção. "Eu imaginei isso", respondeu ele. "Tenho outro lugar. Menor. Mais silencioso." Ela ergueu uma sobrancelha. "Tu?" Ele esboçou um sorriso fraco. "Eu sei ser silencioso. Só que raramente pratico." Naquela noite, Adrienne saiu para atender uma chamada. Natalie observou através do vidro enquanto a postura dele mudava e a voz ficava baixa e controlada. Qualquer que fosse o mundo com que ele estivesse a lidar, ele mantinha-o contido. Quando ele voltou, ela não fez perguntas. Ele não precisava. "Tudo resolvido?" perguntou ela. "Por esta noite", respondeu ele. "É tudo o que posso prometer." Ela apreciou a sua honestidade. Mais tarde, quando as luzes foram apagadas e o corredor ficou silencioso, Natalie percebeu que não conseguia dormir. Os seus pensamentos giravam incessantemente. A quase perda, os anos em que não foi ouvida e a forma desconhecida de Adrienne, que agora estava presente e atento, mas incerto. "Estás acordada", disse Adrienne suavemente. "Eu também", ele acenou com a cabeça. "Não consigo parar de pensar na mensagem." O peito dela apertou-se. "Qual delas?" "Para de ligar", disse ele. "Não me lembro de a ter escrito", disse ela, "mas lembro-me de me sentir irritada, como se estivesse a ser interrompida." Natalie virou a cabeça para o encarar de frente. "Essa irritação foi o meu sinal de aviso." "Eu sei", disse ele, e ignorei-o. Ela observou-o cuidadosamente. "O que acontece quando sentes isso novamente?" Adrienne não respondeu imediatamente. "Então eu paro", disse ele finalmente, "e pergunto a mim mesmo o que estou realmente a evitar." Ela acenou com a cabeça lentamente. "Isso é novo." "Tem que ser", respondeu ele. A noite se prolongou, tranquila e reflexiva.
Natalie dormia e acordava, confortada pela presença constante ao seu lado. Quando acordou novamente perto do amanhecer, Adrienne estava cochilando levemente com a cabeça inclinada para trás na cadeira. Pela primeira vez, Natalie permitiu-se olhar realmente para Adrienne, não como o homem que a tinha decepcionado, mas como o homem que estava ali sentado, tentando não decepcioná-la. O dia seguinte chegou com os papéis da alta e instruções cuidadosas. Camille chegou novamente de braços cruzados, olhos perspicazes, claramente preparada para um confronto. Adrienne enfrentou-a sem defensividade, respondendo às perguntas diretamente e sem oferecer desculpas. Tu magoaste-a, disse Camille sem rodeios. Sim, respondeu Adrienne, e não vou fingir o contrário. Camille olhou para Natalie. O que você quer? Natalie respirou fundo. Quero me recuperar sem ficar sozinha ou sufocada. Camille assentiu. Então é isso que importa. Quando Natalie finalmente foi levada para fora, a cidade parecia opressiva, muito barulhenta e muito rápida. Adrienne ficou por perto, sem a incomodar, mantendo a mão perto do cotovelo dela, sem tocá-la, até que ela estendeu a mão primeiro. A viagem foi silenciosa. Não havia música nem telefonemas. O apartamento para onde Adrienne a levou não tinha nada a ver com a cobertura. Havia uma luz suave e móveis simples, e nenhuma sensação de encenação. Natalie sentiu os ombros relaxarem no momento em que entrou. Isto é temporário, disse ela. Tudo é, respondeu Adrienne, incluindo eu, se assim decidir. Ela virou-se para olhar para ele. Está realmente preparado para isso? Sim. Essa honestidade assustava-a e tranquilizava-a. Quando Natalie se acomodou no sofá, finalmente sucumbindo à exaustão, sentiu algo desconhecido, mas bem-vindo. Não era certeza, mas espaço. Espaço para curar, espaço para falar, espaço para decidir o que fazer a seguir. Adrienne sentou-se à sua frente, com as mãos apoiadas casualmente nos joelhos. Ele não estava a exigir a sua atenção nem a pedir perdão. Estava apenas à espera. E pela primeira vez em muito tempo, Natalie sentiu que era ela quem controlava a espera. O apartamento estabeleceu um ritmo que parecia frágil, mas intencional. As manhãs começavam tranquilamente. A luz do sol filtrava-se pelas cortinas transparentes, suavizando as bordas de tudo o que tocava. Natalie movia-se lentamente no início, tomando cuidado com o seu corpo e ouvindo-o de uma nova maneira. Adrienne observava à distância, aprendendo quando intervir e quando ficar para trás. Ele fazia café todas as manhãs e deixava-o na bancada, nunca presumindo que ela quisesse que ele o levasse até ela. Alguns dias ela queria. Outros dias, ela queria caminhar até lá sozinha, reivindicando o ato simples como prova de que ainda era capaz. No início, eles não conversavam muito, não porque não houvesse nada a dizer, mas porque tudo ainda parecia muito recente. As palavras poderiam magoar se fossem usadas sem cuidado. Adrienne trabalhava num pequeno escritório com a porta aberta. As chamadas agora eram mais curtas. A voz dele estava mais baixa e menos aguda. Quando as conversas ficavam tensas, ele as encerrava em vez de deixar que se intensificassem. Natalie percebia todas as mudanças, mesmo aquelas que ele não anunciava. Certa tarde, ela o encontrou parado perto da janela com o telefone no ouvido, olhando para a cidade como se ela o tivesse decepcionado pessoalmente. Más notícias? Perguntou ela. Notícias necessárias, respondeu ele. Desisti de 2 negócios importantes. Ela fez uma pausa. Por minha causa. Por nossa causa, corrigiu ele. Porque não consigo construir um futuro em algo que já está a desmoronar-se. Essa resposta ficou com ela muito tempo depois de ele sair da sala. A sua recuperação foi irregular. Alguns dias, sentia-se forte o suficiente para tomar banho sozinha, cozinhar refeições simples e rir de algo trivial na televisão. Outros dias, a exaustão chegava sem aviso, pesada e implacável. Nesses dias, Adrienne cancelava tudo sem comentar e sentava-se por perto, presente, mas em silêncio. Ele não perguntava se ela estava bem a cada 5 minutos. Ele ficava. A irmã de Natalie, Camille, visitava-a com frequência. Ela observava a Adrienne de perto, avaliando-o de maneiras que Natalie não conseguia expressar. Certa vez, enquanto Natalie descansava, Camille confrontou-o calmamente na cozinha. Se a magoar novamente, disse Camille, com voz baixa, mas letal, não haverá mais perdão a ser conquistado.
Não haverá mais perdão a ser conquistado. Adrian olhou-a nos olhos com firmeza. Eu entendo. Camille observou-o por um longo momento. Ótimo, porque ela não é tão fraca quanto você pensava. Adrienne balançou a cabeça. Não, ela é mais forte do que eu imaginava. Naquela noite, Natalie acordou de um sonho apavorante. O seu coração batia acelerado e a sua respiração era superficial, enquanto a memória do colapso voltava com uma clareza surpreendente. Ela sentou-se abruptamente, sentindo-se desorientada. Adrienne estava lá instantaneamente, ajoelhado ao lado da cama. Ei, disse ele suavemente. Estás segura? Ela pressionou a mão contra o peito para se acalmar. Pensei que não conseguia respirar, disse ela. Estás a respirar agora, disse ele calmamente. Fica comigo. Segui a voz dele, contando as respirações como a enfermeira me tinha ensinado. Lentamente, o pânico diminuiu. Quando passou, Natalie sentiu-se envergonhada. Sentiu-se vulnerável de uma forma que detestava. Desculpa, disse ela. Adrienne abanou a cabeça. Não peças desculpa por teres sobrevivido. Aquelas palavras abriram algo dentro dela. No dia seguinte, Natalie pediu para sair. Adrienne não discutiu. Não sugeriu que esperassem. Simplesmente pegou no casaco dela e caminhou lentamente pela rua, um passo atrás dela. A cidade parecia mais barulhenta do que ela se lembrava. Havia demasiadas pessoas e demasiado movimento. Na esquina, uma sirene soou ao longe. Natalie congelou, com o coração a bater forte. Adrienne não lhe tocou, não falou alto. Apenas disse, Selastem. Estás aqui, eu estou aqui, está tudo bem. Ela respirou. O momento passou. Mais tarde, sentada num banco do parque, Natalie riu baixinho e ficou surpreendida com o som. Não achei que voltaria a rir tão cedo, admitiu ela. Adrienne observou-a atentamente. Não te perdeste, apenas carregavas um fardo demasiado pesado sozinha. Naquela noite, Natalie fez a pergunta que vinha evitando. O que acontece quando você fica ocupado novamente? Adrienne não se esquivou. Então eu faço escolhas diferentes. Isso é vago, disse ela. Ele acenou com a cabeça. É justo. Então eu desligo o telefone. Eu atendo. Se não puder, explico o motivo antes que haja silêncio. Ela estudou o rosto dele, procurando por defensividade, mas não havia nenhuma. Não havia. Não vou implorar mais, disse ela baixinho. Não precisas, respondeu ele. A confiança não voltou de repente. Em vez disso, surgiu lentamente, através da repetição e da consistência. Através de momentos em que a Adrienne ouvia sem interromper, corrigir ou minimizar. Uma noite, Natalie pediu-lhe para se sentar com ela no sofá. Não para conversar, apenas para estar presente. Ele assim o fez. Os ombros deles roçaram-se levemente, um contato que nenhum dos dois reconheceu. A televisão tocava baixinho ao fundo. Pela primeira vez em muito tempo, Natalie não sentiu a necessidade de preencher o silêncio. O médico ligou na manhã seguinte com os resultados atualizados dos exames. Natalie estava a melhorar, mas o estresse continuava a ser o maior risco. A mudança não é opcional, disse o médico. É um tratamento. Adrienne ouviu atentamente e em seguida surpreendeu Natalie ao perguntar: como seria isso para ela? Para ela. Depois de terminar a chamada, Natalie olhou para ele. Não fizeste disso uma questão de controlo. Não quero controlo, disse ele. Quero-te viva e presente. Ela acenou lentamente com a cabeça. Mais tarde, naquela semana, o telefone de Adrienne tocou tarde da noite. Ele olhou para o ecrã e franziu a testa. É do trabalho, disse ele. Natalie sentiu o aperto familiar no peito. Não precisas de atender. Eu sei, respondeu ele. Então, deliberadamente silenciou o telefone e colocou-o virado para baixo sobre a mesa. Natalie olhou para ele. Tu nem sequer verificaste. Eu verifiquei várias vezes antes, respondeu ele. Aquele momento foi mais importante do que qualquer grande pedido de desculpas. Com o passar dos dias, Natalie começou a recuperar pequenas partes da sua independência. Pequenas caminhadas sozinha, telefonemas para amigos e manhãs tranquilas a ler à janela. Adrienne não interferiu. Em vez de lhe dizer o que ela precisava, perguntou como ela se sentia. Numa tarde, ela o flagrou a observá-la com uma expressão que ela não conseguia definir. O que foi? Perguntou ela. Estou a perceber o quanto senti falta, disse ele. Não porque tu não estivesses lá, mas porque eu não estava. Ela absorveu isso.
Não vou desaparecer novamente para facilitar as coisas para ti. Não vou deixar, disse ele e depois corrigiu-se. Não pediria isso a ti. Naquela noite, enquanto Natalie estava deitada na cama a ouvir a cidade a acalmar, percebeu algo importante. A parte mais difícil não tinha sido desmoronar sozinha. Tinha sido perceber que ela era importante o suficiente para ser ouvida e escolher nunca mais aceitar nada menos do que isso. Desta vez, quando Adrienne se sentou em silêncio na sala ao lado, sem exigir perdão ou proximidade, Natalie sentiu algo desconhecido, mas constante. Não era certeza, mas esperança. A mudança entre eles não foi repentina. Foi silenciosa, quase fácil de passar despercebida. Começou numa noite em que Natalie entrou na cozinha e encontrou Adrienne em pé ao balcão, com as mangas arregaçadas, olhando para uma tábua de cortar, como se ela o tivesse ofendido pessoalmente. Uma cebola meio cortada estava ao lado de uma faca, irregular e desajeitada. Ela parou na porta. Vai chorar antes dessa cebola. Ele olhou para cima, assustado, e então exalou. Talvez. Ele riu baixinho no início, depois genuinamente. O som surpreendeu os dois. Eu posso ajudar, disse ela, aproximando-se. Não precisas, respondeu ele imediatamente, instintivamente preocupado. Eu quero, disse ela. Deixa-me ajudar. Ele afastou-se sem discutir. Cozinharam juntos, devagar e com cuidado. Parecia estranhamente íntimo, não por causa da proximidade, mas por causa da cooperação. Ninguém estava a assumir o comando. Ninguém estava a assumir o comando. Eles estavam apenas a partilhar o espaço. À mesa, Adrienne observou-a comer. Não era como antes. Ele não estava a controlá-la ou a vigiá-la, mas sim como se estivesse a reaprender os seus hábitos. Não precisas de me observar, disse ela gentilmente. Eu sei, respondeu ele. Só gosto de te ver aqui. Essa honestidade aqueceu algo dentro dela. Mais tarde, sentadas em extremidades opostas do sofá, Natalie falou sem olhar para ele. Estive a pensar. Adrienne enrijeceu ligeiramente, depois relaxou. Está bem, disse ela, escolhendo as palavras com cuidado. Se eu ficar, não pode ser como era antes. Não vou desaparecer na tua agenda novamente. Ele acenou com a cabeça. Não vais, e eu não vou competir com o teu telemóvel, ou com outras mulheres, ou com o silêncio, continuou ela. Ou com outras mulheres, ou com o silêncio. Eu acabei com isso, disse ele baixinho. Contudo, disse ela olhando para ele. Eu sei, mas os finais não mudam os padrões. Não, concordou ele. Eles apenas criam a oportunidade de os mudar. No dia seguinte, Natalie insistiu em sair sozinha. Adrienne não discutiu. Ele não se ofereceu para enviar um motorista ou um guarda. Em vez disso, simplesmente perguntou para onde ela ia e quando achava que voltaria. Não para controlá-la, mas para saber para onde ela ia. A porta fechou-se atrás dela. Adrienne ficou ali parado por mais tempo do que o necessário, lutando contra o impulso de segui-la. Confiança não era proteção, lembrou a si mesmo. 3 quarteirões adiante, o coração de Natalie começou a acelerar. Os velhos reflexos surgiram. Analisar rostos, contar saídas, preparar-se para a desilusão. Ela parou, respirou fundo e acalmou-se da maneira que aprendera. Chegou ao café. Quando voltou 1 hora depois, Adrienne levantou os olhos do seu portátil imediatamente. Estás bem? Perguntou ele. Sim, disse ela, e estou a falar a sério. Naquela noite, Natalie sonhou novamente, mas desta vez, ela não estava sozinha. Ela estava a ligar para Adrian e ele estava a atender. O alívio parecia tão real. Ela acordou com lágrimas no rosto. Adrian também estava acordado. Ele percebeu imediatamente. Pesadelo? Não exatamente, disse ela, mas como se meu cérebro estivesse a testar algo. Ele esperou. Sonhei que tu ouviste. Ele engoliu em seco. Estou a tentar merecer isso. Está sim, disse ela. Foi a primeira vez que ela o tocou intencionalmente. Os seus dedos roçaram a mão dele, que estava apoiada no cobertor. Adrienne congelou, dando-lhe a oportunidade de se afastar. Ela não o fez. O contacto foi leve e tranquilizador. Não estou pronta para fingir que tudo está resolvido, disse ela suavemente. Não quero fingir, respondeu ele. Quero reconstruir. Naquela noite eles não se precipitaram. Deitaram-se lado a lado, próximos, mas cuidadosos, redescobrindo o conforto sem urgência. Os dias seguintes pareceram mais plenos. Natalie retomou o trabalho a tempo parcial
escolhendo projetos que a entusiasmavam, em vez de projetos que apenas preenchiam o seu tempo. Adrienne ajustou a sua agenda à dela, mas não deixou isso óbvio. Não houve anúncios ou gestos destinados a impressionar. Consistência. Camille visitou-a novamente e chamou Natalie à parte. Ele está diferente, disse ela baixinho, mas não lhe deves nada. Eu sei, respondeu Natalie. É por isso que isto parece uma escolha. Camille observou-a. Então eu apoio-te. Numa tarde, Adrienne fez uma pergunta que Natalie não esperava. O que é que queres? Isso não tem nada a ver comigo, disse ele. Ela pestanejou. Ninguém lhe fazia essa pergunta há anos. Quero manhãs tranquilas, disse ela lentamente. Quero viajar sem um itinerário. Quero uma vida em que não sinta que estou à espera de ser notada. Adrienne acenou com a cabeça, gravando cada palavra na memória. Então é essa a vida para a qual quero abrir espaço, não desistir. Essa distinção era importante. O amante nunca mais ligou. Não porque Adrienne o tivesse bloqueado, mas porque ele tinha fechado aquela porta de forma tão completa que ela já não existia. Uma noite, de pé junto à janela onde tudo tinha sido destruído, Natalie falou baixinho. Tive medo naquela noite, disse ela. Não apenas de desmoronar, mas de perceber que eu importava tão pouco. Adrienne ficou ao lado dela, sem lhe tocar. Tu eras importante, disse ele. Só que eu não agi como tal. Ela virou-se para ele. Agora compreendo que o amor não se prova através do controlo. Prova-se através da resposta, disse ele. Deixou que ela assimilasse isso. Quando Natalie finalmente o beijou, não foi de forma desesperada ou apologética. Foi calmo e intencional, uma escolha feita com clareza. Adrienne respondeu gentilmente, acompanhando o ritmo dela e não exigindo mais do que ela oferecia. Quando se afastaram, as suas testas repousaram juntas. Diz-me se eu parar de ouvir, disse ele. Eu direi, respondeu ela. E se alguma vez me pedires para parar de ligar, eu não o farei, interrompeu ele. Mas se eu fizer isso, tu vais embora. Ela sorriu suavemente. Exatamente. Naquela noite, Natalie percebeu algo que a surpreendeu. Ela não tinha mais medo de perdê-lo. Estava confiante de que não se perderia. Essa confiança tranquila e constante era a base mais forte que eles já tiveram. A primeira manhã em que Natalie acordou sem pegar o telemóvel foi estranha. Ela ficou deitada por um momento, ouvindo os sons abafados da cidade fora do apartamento. Tráfego distante, uma porta de carro batendo em algum lugar abaixo, um cão a latir baixinho. Durante anos, as suas manhãs começavam com a verificação de mensagens e chamadas perdidas, preparando-se para o silêncio. Agora, a ausência desse reflexo parecia um passo em direção a um espaço aberto. Adrienne já estava acordado. Ela podia ouvi-lo a mover-se lenta e deliberadamente na cozinha. Não havia passos apressados ou chamadas telefônicas curtas. Apenas os sons normais de alguém a existir no mesmo lugar que ela. Natalie sentou-se cuidadosamente, enrolou-se num casaco e juntou-se a ele. Ele olhou para cima quando ela entrou, oferecendo um pequeno sorriso que mais perguntava do que presumia. Bom dia, disse ele. Bom dia. O café fumegava na bancada. Ele ainda não lhe tinha servido uma chávena. Ele esperou. Gostaria de um pouco, disse ela. Ele acenou com a cabeça e encheu a caneca, deslizando-a pela bancada sem cerimônias. Ficaram ali por um tempo, bebendo em silêncio. Não era estranho, não era tenso, era simplesmente partilhado. Estive a pensar, disse Natalie por fim. Adrienne ficou ligeiramente tensa, depois relaxou. Sobre o que vai acontecer a seguir, respondeu ela. Não de uma forma dramática, apenas realisticamente. Ele encostou-se ao balcão, dando-lhe toda a sua atenção. Não quero promessas que não podes cumprir, continuou ela. E não quero reconstruir algo que só funciona quando há uma crise. Adrienne acenou com a cabeça. Eu também não. Ela estudou o rosto dele cuidadosamente. Então, se isto funcionar, tem de funcionar quando as coisas estiverem chatas. Um sorriso tênue tocou os lábios dele. Estou a aprender a apreciar o tédio. Isso a fez sorrir também. Mais tarde, naquele dia, Natalie saiu sozinha novamente. Desta vez, ela não disse a Adrian exatamente para onde estava a ir. Ele não precisava saber. Ela apenas disse que voltaria em algumas horas. Ele não fez perguntas, não verificou o telemóvel a cada 5 minutos. Ele confiava nela. Essa confiança era mais importante do que ela esperava. Quando ela voltou, ele estava na varanda com o telemóvel na mão.
Ele olhou para cima imediatamente, com uma expressão de preocupação no rosto, mas que se acalmou quando viu a expressão dela. Estás bem? Perguntou ele. Sim, respondeu ela. Fui dar um passeio, sentei-me num café, não fiz nada de importante. Ele acenou com a cabeça. Parece-me perfeito. Naquela noite, Natalie recebeu uma chamada do seu médico, confirmando o que ela já suspeitava. A sua recuperação estava estável. O pior já tinha passado, desde que continuasse a cuidar de si. Quando terminou a chamada, Adrienne não pediu detalhes. Esperou que Natalie falasse. Vou ficar bem, disse ela. Ele exalou lentamente. O seu alívio era evidente, mas ele manteve-o sob controle. Fico feliz. Os dias que se seguiram transformaram-se em algo novo. Não era reconciliação, não era separação. Era equilíbrio. Natalie recuperou partes da sua vida que tinham desaparecido silenciosamente. Ela encontrou-se com amigos. Assumiu projetos que antes tinha adiado. Redescobriu interesses que não tinham nada a ver com o mundo de Adrienne. Ele não se intrometeu, não ficou a rondar. Quando ela falava, ele ouvia. Quando ela ficava calada, ele respeitava isso. Uma noite, enquanto estavam sentados juntos no sofá, Natalie perguntou: Alguma vez sentes medo de voltar aos velhos hábitos? Adrienne ponderou cuidadosamente a pergunta. Sim, respondeu ele. E é por isso que agora presto atenção. O medo não é o inimigo. Ignorá-lo é. Ela acenou com a cabeça. Aquela resposta parecia honesta. Na vez seguinte em que o telefone de Adrienne tocou tarde da noite, Natalie instintivamente sentiu a velha tensão aumentar. Ele percebeu imediatamente, assim como ela. Ele olhou para o ecrã, depois para ela. Quer que eu atenda? Ele pensou sobre isso. Não sobre o que ela deveria dizer, mas sobre o que ela realmente sentia. Sim, disse ela, mas quero que volte aqui depois. Ele atendeu a chamada, falou brevemente e com firmeza, e terminou em poucos minutos. Ele pousou o telefone e voltou para o sofá sem comentar. Isso é novo, disse Natalie baixinho. Perguntar também, respondeu ele. Semanas se passaram. Uma tarde, Natalie percebeu que não pensava na noite em que desmaiou há dias. Não porque estivesse a reprimir isso, mas porque já não a definia. Era algo que tinha acontecido, não algo que ainda estava a acontecer. Essa constatação fez com que ela chorasse inesperadamente. Adrienne encontrou-a na varanda, com lágrimas a escorrerem silenciosamente pelo rosto. Ele não perguntou por quê. Não se apressou a resolver a situação. Simplesmente ficou ao lado dela. Quase me perdi, disse ela finalmente. Sim, concordou ele, mas não te perdeste. E não me vou perder novamente, acrescentou ela. Ele olhou nos olhos dela. Não vou deixar que isso aconteça. Ela abanou a cabeça suavemente. Não, eu não vou deixar que isso aconteça. Ele sorriu suavemente. Isso é ainda melhor. A decisão de ficarem juntos não foi tomada num momento dramático. Não foi selada com declarações ou gestos grandiosos. Aconteceu gradualmente ao longo de manhãs partilhadas e silêncios respeitados. Aconteceu nos momentos em que Natalie falava e Adrienne ouvia sem se defender, nos momentos em que Adrienne vacilava e Natalie reconhecia isso sem medo. Uma noite, enquanto as luzes da cidade cintilavam abaixo delas, Natalie disse: Não vou ficar porque tenho medo de partir. Adrienne virou-se totalmente para ela. Eu sei. Estou a ficar porque isto parece uma escolha e porque agora confio em mim mesma. É tudo o que sempre quis, disse ele baixinho. Ela sorriu. Não, isso é o que aprendeste a querer. Ele riu baixinho, aceitando a verdade disso. A história que as pessoas contariam sobre ele seria simples. Um homem poderoso ignorou a sua esposa. Um médico tomou a decisão. Ele não. Tudo mudou. Mas Natalie sabia melhor. Não foi a decisão que mudou as coisas. Foi o silêncio que se seguiu e como eles escolheram lidar com isso. Naquela noite, Natalie colocou o telemóvel virado para baixo sobre a mesa e não pensou mais nisso. Tran fez o mesmo. Sentaram-se juntos, sem se agarrarem ou fingirem, apenas estando presentes. E pela primeira vez em anos, Natalie sentiu algo assentar no fundo do seu peito. Não era medo, nem esperança, mas certeza. Ela sabia que a sua voz era importante e que nunca mais a silenciaria. Se esta história tocou o seu coração, curta o vídeo para que mais pessoas que precisam dessa mensagem possam encontrá-la. Inscreva-se para desfrutar de mais histórias emocionantes e cinematográficas de romance mafioso sobre amor, perda e segundas oportunidades.
Balão de fala. Comente abaixo. Acredita que as pessoas podem realmente mudar quando são finalmente forçadas a ouvir? Ative as notificações para nunca perder a próxima.